Para quem está nos ouvindo agora, pensem na seguinte cena: acordar em uma metrópole hiperavançada, olhar para a tela do comunicador e bem perceber que o calendário não diz março, não diz abril, Pois é. ele diz Silenluna, o mês das chuvas ácidas. Talvez é bizarro pensar que, no mundo governado por inteligências artificiais super opressoras, com nanotecnologia e ciborgues andando por aí, a humanidade teve que abandonar o calendário gregoriano clássico. Sim, eles tiveram que voltar a olhar para a Lua, né? Exatamente. Olhar para a porcentagem de luz no céu só para não enlouquecer de vez. E, olha, esse é um mecanismo de defesa psicológico fascinante. Quando a tecnologia aliena completamente o ser humano do seu próprio planeta. Do contato com a natureza mesmo. Com certeza. O calendário lunisolar Gaia surge como uma âncora desesperada para a realidade física. É a sociedade tentando não perder o último resquício de humanidade. E é exatamente por esse detalhe temporal que começamos a nossa imersão de hoje. Estamos dissecando os materiais de origem de Metade em Chamas. Uma obra colossal, diga-se de passagem. Nossa, sim, uma ficção científica cyberpunk brasileira escrita por M.R. Granato. A nossa missão nessa análise de hoje é extrair as camadas mais ricas dessa São Paulo futurista e totalmente fraturada. Que é um cenário incrivelmente denso. Muito denso. A gente quer entender como uma desigualdade tecnológica brutal afeta não apenas a geografia física do lugar, mas como ela corrói a ética médica, dita regras de sobrevivência e até distorce as conexões humanas mais fundamentais. E para compreender bem as motivações da protagonista, a brilhante médica Akiko Akiyama, a gente precisa primeiro mapear o tabuleiro onde ela joga. Com certeza. A arquitetura dessa sociedade que estamos analisando não é apenas um pano de fundo estético. É uma verdadeira arma de controle social. Certo, vamos desempacotar isso porque a geografia dessa cidade é absurdamente bizarra. Eu gosto de pensar nessa São Paulo descrita no material como um bolo de andares colossal, mas um bolo extremamente indigesto. Boa analogia. O topo e a base são mundos diferentes. Totalmente. A cobertura, que eles chamam de zênite, é aquele andar flutuante. É higienizado, intocável, banhado em luz natural. É literalmente o topo do mundo. E é lá que a Akiko mora e desenvolve suas pesquisas de ponta. O grande problema, claro, é o que sustenta essa cobertura flutuante. Logo abaixo desse luxo todo, a gente tem a Centralia. Exato, o recheio caótico do nosso bolo. Uma metrópole super vibrante, entupida de poluição, sabe? Onde trens aeroviários ficam cortando nuvens de fumaça de neon o tempo todo. Ada. Muito. É um deserto tóxico além das nanobarreiras da cidade. Atmosfera corrosiva, montanhas de lixo empilhado, grupos armados e, o mais chocante, crianças que são criadas especificamente para a guerra e para o tráfico. E o pior é que a descida não para por aí. Abaixo do solo físico ainda existe netéria. O fundo do poço, literal e moral. Exato, um submundo implacável dividido entre as zonas de vermina e solterra. Tudo, absolutamente tudo que a Zenith proíbe por questões morais e éticas rola livremente por lá. Venda de órgãos, androides em cativeiro, até tortura como espetáculo de entretenimento. É a economia básica de Netéria. É o lado sombrio do avanço tecnológico. Mas, sabe, eu confesso que, lendo os materiais, eu tenho uma dificuldade enorme em engolir a passividade dessa elite flutuante. Fica a dúvida, essa divisão vertical colossal é apenas uma questão de estética, tipo, de quem pode pagar por ar limpo? Ou será que ela serve como uma barreira física projetada para erradicar cirurgicamente a empatia de quem está no topo em relação a quem sofre na base? Olha, não é apenas estética, de forma alguma. O que é fascinante aqui é como a arquitetura urbana se funde com a biometria para criar uma cegueira voluntária. Como assim, cegueira voluntária? A milícia governante, que a gente conhece como Rede Éter, mantém as fronteiras dessa desigualdade através de biochips obrigatórios. Cada cidadão carrega um. Ninguém escapa do rastreamento. Ninguém. E se alguém da Centralia, por exemplo, tenta subir para a Zenith sem autorização prévia, o sistema não manda apenas uma notificação no celular. O biochip pode induzir paralisia no corpo da pessoa, ou até alertar drones letais imediatamente. Ou seja, a geografia é letal. Literalmente letal. Exatamente. O distanciamento geográfico garante que as elites vivam em uma bolha sensorial.
Pessoas como a Akiko, pelo menos no início da história, vivem completamente alheias à carnificina diária das terras de ninguém. O sistema filtra tudo que elas podem ver, ouvir e acessar. É um bloqueio cognitivo forçado. Sim, a ignorância, nesse cenário que estamos analisando, não é um acidente trágico. A ignorância é um privilégio de classe, minuciosamente mantido pela infraestrutura de vigilância da rede Aether. Caramba, é o privilégio de nunca precisar olhar para baixo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é justamente no topo desse castelo de vidro higienizado que a Akiko trabalha lidando com o poder de brincar de deusa, né? O projeto Jaburu. Isso. Ela lidera esse projeto Jaburu, que foca na tecnologia Cognisint, e os relatórios que revisamos sobre essa nanotecnologia são, tipo, assustadores e brilhantes ao mesmo tempo. Eu fiquei chocada. A promessa da Cognisint é monumental para a medicina. É um nanochip projetado para acessar e, mais importante, gravar memórias diretamente nas vias neurais do paciente. E não é só um pendrive inserido no cérebro. A pesquisa relata um aumento absurdo de 230% no nascimento de novos neurônios. 230! É um número inimaginável para os padrões médicos. Na teoria, a cura definitiva para o Alzheimer e outras doenças degenerativas graves. Mas a Akiko está nadando em um tanque cheio de tubarões corporativos. O chefe dela, o Josivaldo, encarna perfeitamente aquela burocracia predatória. Ele só quer resultados. Exato. Ele exige que ela pule etapas de segurança e inicie testes em humanos de forma apressada. Tudo para garantir o prestígio dele no conselho. E para piorar o estresse da coitada, o próprio pai dela, o Riki Akiyama, exige que a Akiko aprove uma pesquisa completamente antiética que ele fez, que carrega um risco altíssimo de falência neural. É o clássico choque entre a ciência pura, ética, e o capitalismo sem limites. O que culmina em uma resposta muito brutal da mãe da Akiko, a Hideaki. Essa parte é intensa. Muito. A Hideaki não é ninguém menos que a presidente do Comitê Médico Global. E ela pune o próprio marido com o exílio profissional. Fiquei pasma quando li isso. Ela simplesmente destrói a carreira dele. Sim, ela bane o Riki de toda a comunidade médica global por quebrar os protocolos. Isso demonstra o nível de implacabilidade institucional que existe no topo dessa sociedade. As regras da Zenith esmagam até os membros da própria família sem pestanejar. É de uma frieza assustadora. Mas vamos refletir sobre a posição da Akiko no meio desse furacão todo. A tecnologia Cognisance é essencialmente como ter as chaves de um reator nuclear nas mãos. Imaginem ter o poder de iluminar uma cidade inteira, de curar mentes em decomposição, mas ter executivos como o Josivaldo e o próprio pai gritando no seu ouvido: liga logo esse reator, ignore o vazamento de radiação. A pressão deve ser enlouquecedora. E a Akiko luta com unhas e dentes contra essas práticas irresponsáveis na Zenith. Ela tenta ser o bastião da ética. No entanto, mais tarde os materiais nos mostram que ela mesma arrisca aplicar a cognição experimental na Alicia. Uma paciente que não fazia parte dos testes oficiais. Sim. A Alicia é a mãe de criação da Maya, uma personagem que já vamos detalhar. A Alicia é uma idosa, altamente vulnerável, vivendo no meio do nada e sofrendo de Alzheimer avançado, quase entrando no estágio 4. Então eu coloco essa provocação na mesa. Até que ponto o desespero faz com que a própria Kiko cruze as mesmíssimas linhas éticas que ela acabou de jurar defender contra o pai e o chefe? Essa contradição é genial. Levanta uma questão importantíssima sobre as zonas cinzentas da medicina. Quando a gente lê os relatórios desse procedimento, vemos a Kiko tentando se racionalizar. Tentando aliviar a própria culpa, né? Exato. Ela justifica a aplicação porque a biometria da Alice apresenta 87% de compatibilidade com os nanites da Cognisynth. Do ponto de vista analítico dela, existe uma margem de segurança aceitável. Mas os 87% são só a desculpa matemática. Com certeza. A verdadeira engrenagem ali não é a matemática, é o afeto. A moralidade da Akiko se torna extremamente flexível porque a conexão emocional que ela constrói com a Maya fala muito mais alto do que as regras frias do Comitê Médico Global.
É a prova clara de que a empatia, quando ativada em um ambiente tão estéril, pode ser tão perigosa quanto a ambição do Josivaldo. Falou tudo. E essa empatia, esse gatilho que faz a Akiko finalmente sentir alguma coisa genuína, tem um nome. A faísca que tira a cientista do seu mundo analítico de Davos é a colisão explosiva com a personificação viva do submundo, a Maia. Colisão no sentido mais literal possível, diga-se de passagem. Totalmente. Tudo começa no resgate inicial no trem. A Akiko tá lá num vagão da linha Esmeralda que tá prestes a explodir. É um atentado terrorista. E, do nada, a Maia invade o trem e simplesmente pula com a médica, arrastando ela para segurança uns segundos antes da detonação. Uma entrada triunfal. Cinematográfica. E a descrição física da Maia nos materiais de origem é uau, de tirar o fôlego. Sim, o piebaldismo dela é muito marcante visualmente. Explica para quem nos acompanha como é isso. Bom, ela possui os cabelos, os cílios e as sobrancelhas totalmente brancos, o que cria um contraste muito agudo com a pele bronzeada que ela tem. E claro, ela tem olhos profundos cor de âmbar. É um visual muito único. Exatamente. Ela é desenhada pela narrativa para ser inesquecível, especialmente em um mundo onde a estética costuma ser totalmente padronizada por modificações sintéticas comerciais que qualquer um compra na esquina. Ela é crua, né? E a ironia narrativa disso tudo é fantástica, porque logo depois ocorre uma inversão de papéis brutal. A Akiko acaba encontrando a Maia quase morta, sangrando no chão de um beco. E a Akiko decide tratar a mercenária em segredo, quebrando as regras da Zenith pela 1000ª vez. E quando ela começa a operar, bom, a mente médica da Akiko entra num curto-circuito total. As descobertas no corpo dela. Sim, ela descobre que a Maia possui ossos reforçados com nanites do tipo NB-Mend, que são ilegais, e também um tipo sanguíneo raríssimo, o ORH nulo. Como é que esses nanites funcionam na prática para manter alguém vivo num lugar como as terras de ninguém? Olha, os NB-Mend são essencialmente microsoldadores biológicos. Em pessoas comuns, da vida real, um osso quebrado exige imobilização, gesso e muito tempo para calcificação. O corpo faz o trabalho devagar. Isso. Mas os nanites no esqueleto da Maia identificam microfraturas e traumas de impacto em tempo real. Eles fundem a estrutura óssea no exato momento da lesão. É isso que explica como ela sobrevive a quedas e pancadas que, sinceramente, transformariam uma pessoa normal da Zenith em pó. Nossa! Um esqueleto autocurável? E o sangue? O sangue ou RH nulo agrava muito a situação dela. Como é o doador universal mais raro que existe, a Maia se torna incrivelmente valiosa no mercado negro. Mas, ao mesmo tempo, extremamente vulnerável, já que ela não pode receber transfusões de tipos comuns se sangrar demais em combate. Biologicamente falando, ela é uma fortaleza, mas uma fortaleza que está sempre à beira do colapso. Isso explica tanta coisa sobre a atitude dela. E toda essa tensão médica da Akiko cuidando da Maia vai se transformando em uma tensão romântica muito palpável. Tem aquela cena maravilhosa que a gente leu sobre a dança desajeitada da Akiko meio sob efeito de álcool na centralha. É um respiro no meio do caos. Sim, e mostra o contraste da proximidade da física delas. A Akiko tem a pele impecável e intocada, mas o corpo da Maia é tipo um mapa gigante de cicatrizes, feridas que contam as histórias de tortura e dor que ela sempre se recusa a verbalizar. Ela fala pelo corpo. Então, o que tudo isso significa para o arco da nossa protagonista? Eu vejo a relação das duas como uma mistura de dois elementos químicos drasticamente opostos. De um lado, a gente tem um ambiente esterilizado, medido, perfeitamente estruturado, que é a Akiko, e do outro um elemento volátil, instável e forjado puramente na violência, que é a Maia. Uma reação explosiva. Totalmente. A minha grande dúvida é, a Akiko é atraída pela Maia puramente por um instinto médico obsessivo, sabe, tipo, fascinada por essas anomalias sanguíneas e nanotecnológicas, ou será que a Maia é, no fundo, o pretexto catártico que o subconsciente da Akiko implorava para ter, para que ela pudesse finalmente escapar daquela gaiola de ouro sufocante da Zenith? Eu diria que é uma simbiose das duas coisas. E está tudo profundamente ligado à biologia do universo que o autor criou. A obra descreve o que os arquivos chamam de o despertar da fase feiticeira da Akiko. Ah, sim, essa fase é fascinante. Muito.
Nessa fase, a conexão instintiva e puramente emocional sobrepõe aquela racionalidade médica engessada dela. A Maya comunica a gravidade do mundo não através de discursos políticos longos, mas através dos seus silêncios, das suas cicatrizes. É muito mais visceral. Exato. A presença da Maya meio que força a Kiko a parar de tentar decodificar a humanidade apenas através de biometria e painéis de dados frios. Pela primeira vez na vida dela, a médica da elite é forçada a realmente sentir o peso da existência de um outro ser humano. E dói, né? Sentir o peso do outro dói. Mas a consequência dessa flexibilidade moral e emocional também não demora a bater na porta. Quando a Kiko cruza a linha para salvar a Maya, o sistema imunológico da cidade reage contra ela. Envolver-se com o submundo coloca um alvo literal nas costas da doutora, e isso nos leva a descida ao abismo. De repente, a vida pacata na cobertura acaba de vez porque um contrato de recompensa absurdo é colocado pela cabeça da Kiko. 13 milhões de biriais. É um valor que, olha, atrai todos os caçadores de recompensa do continente inteiro. Dinheiro para mudar de vida umas 10 vezes. Com certeza. A Kiko se torna a presa mais valiosa de São Paulo da noite para o dia. E para sobreviver a essa caçada, ela precisa de um anjo da guarda que, honestamente, é tudo menos celestial. A Kiara? A Kiara é incrível. Uma androide formidável da classe Reia. Sim, os relatos da aparência da Kiara são muito fantásticos. Ela tem tatuagens de mapas estelares desenhadas pelo corpo todo. E a primeira coisa que essa androide faz é arrancar a Kiko do sistema. Ela desconecta a médica da rede éter, tornando ela totalmente rastreável para os drones de busca. E o disfarce físico que ela impõe na Akiko é super agressivo. Muito agressivo. A Akiko tem os cabelos escuros cortados bem curtos e descoloridos para um loiro platinado. Ela veste trajes militares super surrados e, o detalhe mais importante da proteção dela, passa a usar uma máscara de gás equipada com um nanofirewall. Sim, para ocultar a identidade das câmeras de rua. E a descida física delas até Netéria é um choque de realidade aterrador. A brutalidade deixa de ser apenas uma estatística na Zenith e passa a ser visual e palpável. É totalmente sem filtros. Quando elas passam pelas terras de ninguém e chegam em Netéria, elas presenciam horrores que a mente de alguém da Zenith nem sequer consegue conceber. Tem aquela cena pesadíssima em que elas veem o Kron. Aquele ciborgue gigantesco. Esse mesmo. Elas veem o Kron atirar a queima-roupa no peito do seu próprio androide subordinado. E o motivo? Porque o androide falhou em proteger o porquinho de estimação do Kron. Tipo, um porquinho. A vida sintética e humana ali vale menos que um capricho, sabe? É o valor da vida reduzido a zero. E elas esbarram também em armas hiperletais sendo vendidas abertamente como se fossem brinquedos na feira. Armas com nomes completamente bizarros, tipo Vou Te Devorar e a Rompe-Carnes. Que dá um calafrio só de ler. Como é que essa rompe-carnes funciona mesmo? A Rompe-Carnes, de acordo com o lore armamentista que exploramos, não dispara balas comuns de chumbo. Ela tira estilhaços de microlâminas que rastreiam assinaturas térmicas orgânicas. Ou seja, ela dilacera tecidos vivos e ignora barreiras sintéticas como armaduras leves. Meu Deus. É o tipo de brutalidade criada puramente para alimentar o sadismo de Netéria. Um lugar, lembremos, onde pessoas muitas vezes são acorrentadas e vendidas nas ruas como peças de reposição para ciborgues. É um pesadelo a céu aberto. Para mim, esse disfarce que a Kiara monta para Kiko é, sei lá, como pintar listras de tigre num gato doméstico de apartamento e jogá-lo no meio da selva, esperando que os predadores de verdade tenham algum medo dele. É uma boa imagem. Mas eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui na nossa análise. Eu questiono muito os métodos dessa androide, a Kiara. Pensem bem, para quem acompanha a gente. A Kiara faz a Kiko carregar uma arma letal. Ela corta o acesso ao biochip, ao arrancar abruptamente toda a identidade pacífica e curadora da Zenith dela. A Kiara não está, de certa forma, obrigando a Kiko a se transformar exatamente no tipo de mercenário sobrevivente implacável que ela passou a vida inteira repudiando? Essa é, sem dúvida, a grande tragédia da adaptação extrema. Mas, voltando à sua analogia do gato pintado, um gato pintado ainda mia, né? Faz sentido. É por isso que o disfarce não é apenas cosmético. Aquele nanofirewall na máscara de gás não serve só para esconder o rosto bonito da Kiko. Ele embaralha ativamente os escâneres biométricos de qualquer caçador de recompensa que olhe para ela.
Funciona como uma verdadeira arma de negação sensorial contra a vigilância onipresente da rede Aether. É mais do que só pintar o pelo, então. Sim. E quando a Kiara forçar a Akiko a mudar? Se a gente conectar isso ao panorama geral do universo da obra, a sobrevivência nas camadas inferiores exige a aniquilação do indivíduo anterior. Não tem outro jeito. A Kiko médica tem que morrer para Kiko fugitiva nascer. Exatamente. A perda do biochip para Akiko é metaforicamente a morte do seu privilégio de classe. Os ideais pacifistas e os juramentos éticos de não fazer mal da Zenith simplesmente não funcionam quando alguém aponta uma rompe-carnes para sua cabeça. Verdade. A passividade na Akiko entra em curto-circuito com a dura realidade de Nefreia. E a Kiara, que é uma máquina supercalculista, sabe muito bem que a médica precisa quebrar a própria visão de mundo se quiser acordar viva no dia seguinte. É engolir ou ser engolido. E como se a tensão não estivesse autossuficiente com elas fugindo, o passado resolve botar o pé na porta. No coração pulsante desse submundo nojento, o passado traumatizante da Maia colide de frente com o presente frágil da Akiko, através de uma figura que, olha, muda o tom da obra completamente. Ah, o irmão? Isso, uma figura que eleva as apostas de uma simples caçada local por recompensa para um tabuleiro de xadrez de uma conspiração geopolítica global. O Simon, irmão de sangue da Maia. Que personagem aterrorizante, sério, a aparência dele já é um aviso gigantesco. Sim, os relatos dizem que ele tem o cabelo dividido, né? Metade castanho escuro e metade branco. Isso, ele possui os mesmíssimos olhos cor de âmbar da irmã, mas enquanto a Maia guarda uma vulnerabilidade escondida no olhar, o Simon exala uma aura de predador puramente sádico. Ele trabalha como uma engrenagem letal para a figura da matriarca no submundo. E a dinâmica da negociação com ele é asfixiante de ler. O Simon revela que tem as informações vitais sobre quem foi quem encomendou a cabeça da Akiko por 13 milhões. Mas ele cobra um pedágio alto. Ele quer a carta coringa. A famosa carta coringa, que, traduzindo para quem não pegou os detalhes técnicos do material, é essencialmente uma chave de algoritmo de segurança governamental super avançada que a Mai escondeu com a Akiko lá atrás. É a chave mestra do caos cibernético. Abre portas que ninguém deveria abrir. Exato. E além de exigir o Coringa, em troca dessas informações sobre a recompensa, o Simon despacha a Kiara e a Akiko para uma missão escalonada que soa como puro suicídio. Elas precisam ir para o Egito, especificamente para o Cairo e o Porto de Alexandria. Que mudança de cenário drástico. E aqui que a minha cabeça explode com a construção de mundo desse livro. É como estar jogando uma partida super tensa de xadrez de rua numa praça suja com peças quebradas e de repente você percebe que os peões de madeira que você está empurrando na verdade controlam o lançamento de mísseis termonucleares reais do outro lado do planeta. O escopo amplia demais. E o lore histórico que a gente recebe sobre o Egito nessa obra é pesadíssimo. Como a narrativa situa a cronologia, o ano é 2795 e o Egito foi simplesmente obliterado por um ataque com as infames bombas 3R. Bom, detalhe as 3R para nós, por favor. Claro, radioativa, biológica e geológica. É um ataque desenhado por inimigos não apenas para matar a população civil na hora, mas para esterilizar permanentemente a Terra, para que nada nunca mais cresça lá. Só que a nação não morreu. E é isso que me fascina nessa história toda. Como é que um país inteiro sobrevive a um ataque triplo de extinção em massa? Os arquivos da obra sugerem que o Egito usou terraformação nanotecnológica extrema. Eles mutificaram a própria poeira. Exato! Eles extinguiram a radiação do solo usando tecnologia, limparam as pragas biológicas e se reergueram das cinzas radioativas como uma superpotência militar implacável. Tudo isso sob a liderança de um homem chamado Abdel Khalil. Um nome de muito peso na geopolítica da obra. Importante a gente ressaltar a postura dele nos arquivos de forma bem objetiva. Claro. Um líder que, segundo os relatos, não apenas governa o país com mãos de ferro, ele prega ativamente a supremacia dos seus sobreviventes. Ele afirma que o povo dele, que resistiu às 3Rs, são descendentes diretos dos deuses antigos do Nilo. É um nível de fanatismo de Estado misturado com armamento de ponta que beira o absurdo. E é exatamente para esse vespeiro que a Akiko, uma médica, está sendo mandada. É uma missão suicida. É uma expansão narrativa muito inteligente do autor.
O redirecionamento da trama pega a história e liga aquela jornada íntima de sobrevivência da Kiko nos becos de São Paulo diretamente à geopolítica brutal de uma corrida armamentista global. Mas, voltando ao núcleo humano disso tudo e pegando o gancho do Simon e da Maya, eu fico super intrigada com a dualidade desses irmãos. Os materiais relatam pra gente que o Simon e a Maya foram sequestrados juntos nas terras de ninguém. Quando eram crianças ainda. Tinham apenas 7 anos de idade, foram arrancados de casa e jogados em campos de treinamento mercenário terríveis. Se essas duas crianças passaram pelo mesmíssimo inferno absoluto de violência, de abuso, de treinamento letal, por que a aura do Simon se desenvolveu tão psicopata, sádica e oca, enquanto a Maya, apesar de todas as fraturas ósseas, coladas por nanites ilegais e cicatrizes colossais, ainda guarda fagulhas reais de ternura e cuidado com a Alicia e até com a Kiko? É uma excelente reflexão sobre o trauma. Eles não deveriam ser iguais, o ambiente não molda a pessoa. Ou eles são as duas faces opostas de uma mesma moeda que foi forjada no fogo do trauma. Olha, analisando psicologicamente, a resposta à sobrevivência extrema raramente gera resultados idênticos, mesmo em condições iguais, com irmãos de sangue. O Simon é a representação da assimilação total, a resposta de lutar levada ao extremo absoluto. Ele virou o que o sistema queria. Exato. Para sobreviver a um sistema mercenário que te enxerga apenas como carne descartável e engrenagem de guerra, ele tomou uma decisão. Ele decidiu se fundir com a crueldade do ambiente. Ele se tornou predador alfa para garantir que nunca mais, em momento nenhum, ele seria a presa de ninguém. E a Maya fez o caminho inverso. Sim. A Maya, por outro lado, adotou a resistência moral. As cicatrizes físicas que ela carrega pelo corpo são enormes, justamente porque ela apanhou mais. Ela lutou constantemente para não ceder a alma inteira para aquela escuridão de Netéria. Ela se recusou a se tornar apenas uma máquina vazia de matar. E isso, claro, custou muito mais ferimentos a ela, mas preservou a sua humanidade. O Simon abraçou o monstro. A Maya engaiolou dela. Nossa, uau! É forte isso. E que jornada vertiginosa a gente traçou nesta imersão de hoje, hein? A gente decolou lá da estrutura social bizarra de São Paulo, caminhamos pelos corredores limpinhos e matemáticos da Zenit, debatendo os perigos de injetar nanotecnologia no hipocampo de pacientes idosos e vulneráveis. E depois a queda livre. Despencamos pelos céus com a explosão do trem na Centralha. Chafurdamos na sujeira, na violência e nos dilemas éticos de identidades forjadas lá em Neveria, desviando de ciborgues sociopatas e androides mercenários. E agora pousamos com a promessa dessa missão geopolítica insana que pode mudar o equilíbrio do mundo lá nas terras purificadas pelo fogo do Egito. E o mais irônico é que isso tudo foi desencadeado por uma médica da elite isolada, que, um dia, decidiu olhar para baixo e estender a mão. É o poder do efeito borboleta num mundo feito de cromo e sangue. E o que fica muito nítido para quem nos escuta hoje é a extrema importância e a dor, né? De ter a coragem de estourar a própria bolha de conforto. O preço da consciência é alto. Muito. Para que a doutora Akiko Akiyama compreendesse de fato como o submundo real funciona, para entender que o luxozinho dela lá em cima era custeado pelo sofrimento e pela dor de milhares de Mayas e Simons lá embaixo, ela precisou perder tudo o que tinha. Perder a carreira, o status, a segurança, tudo. Para que ela descobrisse a sua própria capacidade de usar o instinto, de errar e de amar de uma forma genuína pela primeira vez, ela teve que abandonar o seu universo seguro de privilégios e abraçar o desconhecido o mais caótico possível, ao lado da Kiara e da Maya. Aquela bolha da Zenit protegia o corpo físico da Akiko contra a poluição e a violência, mas ao mesmo tempo anestesiava a sua humanidade. A verdadeira evolução, seja científica ou pessoal, raramente acontece em ambientes que são perfeitamente esterilizados. Muito bem colocado. E para fechar nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar uma faísca final para quem está acompanhando a gente ruminar em casa ao longo da semana. Pensem no seguinte: no começo da história, nós vimos que a grande missão de vida da Akiko era usar a nanotecnologia do projeto Jaburu e da Cognisynth para gravar e resgatar memórias perdidas. Curar a mente humana. Isso.
O objetivo dela era puramente curar o cérebro, impedir o esquecimento de existir a qualquer custo na sociedade. Mas olha a vastidão do trauma desse universo que a gente acabou de descrever. Num mundo tão perverso e tão fraturado, onde pessoas pagam fortunas no mercado negro para ter androides clandestinos que apagam as suas próprias memórias dolorosas, um mundo onde presenciar os horrores de Netéria e das Terras de Ninguém pode destruir a alma humana em questão de poucos segundos. Aonde você quer chegar? A provocação é essa. Será que a capacidade tecnológica de lembrar perfeitamente de absolutamente tudo é mesmo um milagre da medicina que deveria ser celebrado por nós? Ou será que, quando o mundo inteiro à sua volta está em chamas, a memória infalível é, na verdade, a pior das maldições que um ser humano poderia carregar? Nossa! Uma reflexão brutal sobre o preço do nosso passado, sem dúvida alguma. Lembrar de tudo num mundo de traumas parece uma tortura. Fica aí o questionamento para todos levarem adiante nas suas próprias leituras desse material incrível. Muito obrigada pela companhia na nossa análise de hoje e nos vemos na nossa próxima imersão.